Boa madrugada, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Para compartilhar essa meditação com os senhores. E o que eu meditei hoje, né? Confesso que hoje eu vou tentar deixar fluir, né? Como diz uma música japonesa, Kawa no Nagare no Yoni, né? Que significa deixar fluir como as águas de um rio. E o que eu decidi meditar hoje? Resolvi meditar, né, sobre o versículo, né, que Paulo, o apóstolo, né, o capítulo, né, 13 de 1 Coríntios, né, que eu considero em toda a Bíblia o capítulo mais bonito de todos, né? Cada qual com seu valor, mas assim, numa questão assim de textura, né, de romantismo, né? É muito bonito, né? E no final, né, ele fala, né, que dentre a fé, a esperança e o amor sempre será o maior, né? E em cima disso eu resolvi meditar. Mais uma vez falo que é a minha opinião, né? A minha opinião humana, né? Da minha meditação, né? Dentro da minha meditação, né? Eu vi muitas coisas, né? Eu apesar de ser evangélico, né? Eu tive contato com muitas culturas. Novamente falo, eu não recomendo a ecumenia, que é a mistura de religiões, esse tipo de coisa. Se você está certinho na sua religião, está feliz, tranquilo, você não tem necessidade de procurar e estudar outros deuses. Eu, infelizmente, né, dentro da minha infância, juventude, adolescência, né, eu tive que ir para outro país, me acostumar com outras culturas, né? E quase que forçosamente aprender. Confesso que às vezes atrapalha e bastante, né? Mas como é uma meditação, como é a movimentação do meu cérebro, não tem como evitar. Então eu estou compartilhando com os senhores, né? E quando foi se falar, né, de fé, esperança e caridade, né, que também algumas bíblias falam como amor, né? Dentro da minha meditação, o primeiro energia que veio foi do macaco Hanuman. É uma espécie de entidade de Deus indiano, né? E a história dele é muito interessante, né? Dizem que ele deu um salto e iria morder a lua, porque pensou que era um queijo, né? E nesse salto, alguém interferiu na trajetória dele, né? E daí ele se tornou, né, essa entidade, né? Ajuda, inteligente, esperta, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Yutaka, o que isso tem a ver? Fé, né? Então, ele em termos, né, dentro da minha meditação, é o elemento fé. Né? Aquele primeiro impulso. Só que, como a trajetória dele foi, como se diz, foi interferida, né? Não era aquela fé perfeita, né? Por que será? Será que ele não teve aqueles cuidados necessários para chegar até aquele queijinho que era a lua? Simplesmente deu um salto. E durante a trajetória, eu não sei bem a história, né? Um deus ou alguma entidade interferiu o caminho e tirou ele da direção. Se ele se tornou uma entidade indiana, significa que ele tem
o seu status, ele tem o seu grau. Não é verdade? E nos ensina, né, que a fé, ela precisa ser trabalhada. Às vezes nós achamos que fé é aquele primeiro impulso do nosso corpo, né? Como se nós fôssemos um bebê, aquele primeiro colostro importante, não é? E realmente é. Só que se você viver só disso, o que você vai se tornar? Então a fé, ela tem seus degraus de evolução, né? Até você realmente aliar a fé ao conhecimento real. E será que Paulo, né, nesse contexto, né, ele não pensou nisso? Porque da fé, ele aliou o segundo degrau, que é a esperança. Então, se você tem fé, você não acredita que tudo vai acontecer, tudo vai aparecer na sua frente, não. Você cria um outro degrau, uma outra energia muito importante, que é a esperança. Criando a esperança, você vai trabalhar, não é verdade? Todos nós somos esperançosos, nós trabalhamos, trabalhos árduos, fazemos musculação, esportes, artes marciais, com a esperança de conquistar algo, né? E Paulo, no terceiro quesito, ele pôs a caridade ou o amor. Então, o primeiro impulso surgiu. Você criou a esperança, né? A resistência para buscar. E alcançou a verdadeira caridade ou o verdadeiro amor. Como assim, Yutaka? Por que eu estou de fones de ouvido? Eu nunca usei fones de ouvido nas minhas filmagens. Aí você me pergunta, meu amigo, que horas são? Aí eu simplesmente respondo, meu primeiro impulso, o primeiro salto Hanuman do macaco, né? Olho para a pessoa, são exatamente agora... Vou dizer o horário real, né? 5h47 da manhã. Fiz o certo? Fiz. Mas aí onde vocês vão me perguntar? Onde a esperança e a caridade se encaixam? A esperança, né? E a caridade se encaixam, né? Quando eu olho para aquele ser e o vejo como outro ser humano que está precisando de uma ajuda, de uma atenção. Então eu não vou com aquele meu primeiro intento. Vou tirar o fone de ouvido em reverência à minha preocupação com aquilo que aquele ser tem para mim. Vou ouvi-lo. Aí sim. Aí você conseguiu entender a fé transformada e a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, a preocupação, o zelo, o cuidado com o ser humano. Isso está se perdendo, não está? Está se perdendo em muito, não é verdade? Afinal, nos tornamos seres rápidos. O mundo nos apressa, né? E automaticamente, quando perdemos essa essência, esse tato com o ser humano, significa que o amor está se esfriando, que a caridade está se esfriando. E chegamos à conclusão daquele versículo, né?
que chegará uma grande tribulação, né? Que as pessoas se tornarão mais frias, né? Mais assim, egoístas. E estamos numa época muito parecida, afinal. As brincadeiras de criança, mesmo as brincadeiras mais violentinhas, já quase não existem. Mas eram feitas no tato. Ser humano com ser humano. Isso está se acabando. Afinal, hoje em dia temos um celular. E o celular, ele acaba lhe fornecendo tudo que você precisa. E você automaticamente acha que não precisa mais de um ser humano. E a caridade e a esperança se esvai. Não é verdade? Então, o que nós concluímos com isso, né? Com essa simples explanação do fone de ouvido? Que a fé é importante. Mas a fé precisa ser trabalhada, né? Com a esperança. Aí sim alcançar a caridade, aquilo que Paulo quis dizer, né? Talvez Paulo estivesse sofrendo ali, muita gente com muita fé. Era lei mosaica ainda na época, né? Então eram pessoas pesadas, né? Na fé. Mas não tinham nenhum zelo, nenhuma preocupação com o ser humano, com a alma, com o espírito do ser humano, apenas abraçada a uma doutrina, né? Um tanto que pesada, não é verdade, meus amigos? Então, nesse caminho, né, eu fiz essa dedução, né? Porque, de alguma forma, às vezes olhamos e falamos, será que Paulo, em algum momento, desmereceu a fé? Não. Se eu for rápido aqui, né, talvez eu encontre, né, o que eu escrevi na parte da minha meditação, né, eu escrevi uma historinha bem rápida, né, que foi aonde eu me baseei em quase todo esse estudo. Olha, eu usei, né, o meu bonequinho, né, que é um chinês descansando, né? Eu chamo de ancião fatigado, né? Que ele representa o descanso, né? A meditação sentada, parada, né? E ele fala assim: percebo que meditas em seu coração qual macaco deve escolher. Hanuman se tornou sábio, pois a lua quis morder. Ele que segura o altar pesado, este sim você deve escolher. Dentre a fé, a esperança, a caridade, qual deves tu escolher? A fé é mãe de tudo, a esperança fez crescer. Então veio o amor em forma de caridade, tomou seu lugar à mesa dos três e transformou num único poder. Ao toque de um tambor, saltem para os seus objetivos. Conseguiram pegar a essência? Né? A caridade conseguiu, o amor conseguiu aliar a fé e a esperança. Vocês já repararam que toda vez que eu vou tocar o sino, eu passo ele entre os dedos para tocar? Antigamente não, antigamente eu tocava o sino, não é? Direto, não. Para exatamente olhar e agir com maior perfeição. Tipo assim, antes de meter a mão, pegar para mim, analisar, acariciar, aí sim tocar o sininho. Não é questão de trazer beleza ao movimento, não.
questão de trazer zelo, né? Muitas das vezes, quando eu estou extasiado, quando eu estou meditando numa espiritualidade diferente, eu esqueço de dar esse movimentozinho e às vezes eu fico tentando acertar o sino e não acerto. Vocês vão falar, Yutaka, isso é da sua mente. Não. Essa semana mesmo eu falei que eu meditei tanto em seres que não tinham muito tato, muita habilidade em lidar com as coisas, que por fim as coisas começaram a cair das minhas mãos. Ou seja, eu fiquei com a mão como se eu tivesse com a mão engraxada. E essa é a meditação. Aí você vai falar, Yutaka, que isso? Isso aí parece espiritismo. Na própria Bíblia, meus amigos. Na própria Bíblia tem um livro que fala: mais companhias estragam hábitos úteis. Às vezes você tem um hábito excelente, mas se mistura com algo ou com alguém que pode danificar aquilo ali que você tem como uma virtude perfeita. Os senhores têm dúvida disso? Quanto o tráfico não preza um ser que é treinado em batalha, que tem cursos de tiro, de sobrevivência, né? Curso de logística, de tática. Quanto que o tráfico não preza para trabalhar para eles lá? Não é? E assim se encaixa quando nós temos algo virtuoso e acabamos oferecendo não a quem não merece, mas porque geralmente esses seres, quando eles aparecem para você, eles têm uma oferta muito generosa, às vezes até maior daquele que tem o seu a devida, mesmo aquele que, né, que realmente é o devido merecedor. Não é verdade? Vamos viajar em outro caminho, usando essa energia. O amor que você sente por sua mulher. Quantas pessoas, mulheres com casamentos desfeitos, não desejam aquela energia para ela? Apenas ouvir, apenas saborear e entender o que é aquilo ali, meus amigos. Na própria Bíblia, no livro de Provérbios, falam que existem mulheres que prestam relatórios a Satanás em cima disso. Se perfuma, arruma seu leito e sai à rua e diz em seu coração: hoje eu vou desvirtuar alguém do caminho correto. Não é? Então, não basta ter fé. Vocês repararam que a fé é facilmente manipulável se você, através da fé, você não cria a esperança, nem o real amor e a caridade? Com a sua fé, com aquele monte, esse cesto que eu tenho aqui de livro, carregando, buscando ao que oferecer, pode chamar a atenção de alguém. Mas se você não teve esperança, não criou o amor, você simplesmente vai pegar aquele cestão aqui de livro e vai oferecer para a pessoa errada. Não é verdade? Será que eu estou falando alguma
coisa discernimento, meus amigos, né? Nós cultivamos muito, né, aqui na nossa cristandade, esse primeiro impulso, mas de uma forma assim que um ser de discernimento sente muita dificuldade de aprender. Às vezes, né, as pessoas falam, pega todo o dinheiro que você tem na sua carteira e dá para mim. Claro, é um primeiro impulso, é um sacrifício interessante, uma energia forte. Mas quando não raciocinamos, não adianta de nada. E talvez em 99% das vezes vai causar dor, ressentimento e reclamação. Não vão reclamar com aquela pessoa que recebeu, porque é uma autoridade, mas vão reclamar no seu coração. Né? No próprio livro fala, né, que Deus fica feliz com aquele dador de coração, com aquele dador voluntarioso. Então, se nós educamos os nossos discipulados a esse tipo de energia de fé, como o macaco Hanuman vem, pula e salta querendo morder as coisas, nós estamos educando ele para um caminho selvagem. Eles perdem a esperança e no fim vão perder a caridade. E é o que se vê. Às vezes, na própria novela, a pessoa rogando maldições, pragas a outras, né? Dedicando o próprio inferno a outras pessoas por causa desse tipo de energia, de não pegar e analisar o elemento através do estudo, né? Através do capricho, da esperança. A esperança de um é totalmente diferente de outro, né? Aí sim ela vai girar e vai cair o doce tempero. O ouro puro de Ofir. Talvez aquelas 2 moedinhas da viúva, na qual sobrepujou todo o ouro, né? Todas as vestimentas caras daquele povo. Pelo mero fato da pessoa ter aprendido a isso aqui, ó. Tirar o fone de ouvido, né? Se preocupar com outro ser humano. É claro, a pessoa lhe indagou com algo, você pegar e dar rápido, não tem problema nenhum. É uma fé bastante potente. E você vai ter as suas bênçãos. Mas a fé trabalhada, de olhar, tirar, só o trabalho do seu olhar de preocupação, talvez salve a sua vida. Não uma, não duas, não 3, nem 4. Salve a sua vida a vida toda. Lembre que estamos em tempos ruins. O coração dos pais se esfriando, dos filhos contra os pais, as pessoas avarentas, mais amantes de si do que o ser humano, né? As pessoas com lábios doces, né? Mas são lobos com pele de cordeiro. É o que mais vemos por aí. Será que você, um pai, o filho pedindo pão, você daria uma pedra para ele? Ou pedindo peixe, você daria um escorpião, meus amigos? Olhem bem que qualidade de fé os senhores estão desenvolvendo.
Que qualidade de esperança os senhores estão desenvolvendo. E o pior, que qualidade de amor. Não é verdade? Vamos abrir em qualquer coisa aqui. Como nós estamos falando, né, bastante de termos bíblicos, né? Vamos pegar um livro de guerra. Afinal, é o meu inimigo que eu tenho que amar para desenvolver minha esperança, minha fé e o meu amor, não é verdade? Afinal, até os demônios, até os maus amam os seus discipulados e lhe dão carinho, lhe dão riqueza e lhe dão honra. Então, você não é melhor que ninguém cuidando daquilo que é seu. Então vamos a um livro de guerra. Vamos abrir com um misturador de tempero. Ó, aumentar um pouquinho só o som, só para buscar a energia. Tá falando assim. Tá falando que existem 5 elementos que são perniciosos e representam obstáculos funestos que derrotaram a prudência e a bravura mais de uma vez. Parece até, né, que é Deus que está aqui falando para os senhores. Eu estou falando, né, do salto do macaco, e foi interrompido a trajetória dele, né? Tá falando assim, o primeiro é o entusiasmo excessivo em afrontar a morte, a atitude temerária que se honra com o nome de coragem, intrepidez e valor, mas no fundo só merece o de covardia. Um general que se expõe sem necessidade, como se fosse um simples soldado, que parece buscar os perigos da morte, que combate e manda combater até o limite, é um homem que merece morrer. É um homem precipitado, incapaz de encontrar recurso para safar-se de um mau momento. É um covarde, incapaz de sofrer o menor revés, sem se frustrar, acreditando que tudo está perdido, se não sair exatamente como planejara. Entenderam? Eles usam termos pesados para esse tipo de atitude que as pessoas vivem buscando em todo lugar. Até mesmo numa relação a dois, as mulheres ou os homens sempre em busca de lindas declarações, sendo que o ser não tem. Vai inventar? Não tem. E as pessoas acham que aquilo ali é falta de amor e falta de fé, porque está sendo mal alimentada por algo. Podem ter certeza que esse tipo de gente, quando é contrariada, a própria mente se ressente. Então será que isso houve esperança e houve o amor? Ou apenas uma satisfação de ego, meus amigos? Afinal, quando o sujeito me pediu, eu tirei da minha carteira e dei na mão dele. Isso lhe faz mais forte, maior que alguém? Não é verdade? Será que você criou a esperança e o amor só porque você fez isso? Tá falando, esses homens aqui, eles já salvaram vidas, já entraram em casas incendiadas, mas são os mais propensos ao pecado, meus amigos. Vocês nunca viram um papa lutador de MMA, um profeta lutador de MMA, um pastor lutador campeão de boxe? Mas são campeões de quê? De discernimento e em conduzir um rebanho. É isso que eu estou falando, meus amigos.
5 princípios. Vamos analisar os 5, né? Que são o que o meu inimigo tem a me oferecer. O segundo perigo é o cuidado exorbitante em conservar a vida, acreditando-se necessário ao exército inteiro. O general dá mostras de covardia. Não ousa, por essa razão, abaster-se às custas do inimigo. Tem medo de tudo, até da própria sombra. Hesita à espera de uma ocasião mais favorável. Perde a que aparece. Não toma nenhuma iniciativa. Mas o inimigo que está à espreita aproveita-se, fazendo com que um general assim temeroso perca toda a esperança. O adversário o enredará, lhe interceptará o abastecimento e o fará perecer pelo amor demasiado que tinha em preservar a própria vida. Esse já é o inverso do outro. Já é aquele ser que está parado. É o ser que perdeu as esperanças e só quer conservar a vida. Já não acredita mais nisso aqui. Só finge que acredita. Mas está lá sentado apenas querendo conservar a vida. Não aplica a escritura. Não tem obras na base das escrituras. Não faz nada disso. Né? Criou o medo no seu coração, ao invés da esperança, meus amigos. Dentre estes, quem você escolhe? É uma briga dura entre o primeiro e o segundo. Agora vamos ao terceiro, né? O terceiro perigo é a cólera. Um general que não sabe se controlar, que não tem império sobre si mesmo, e se deixa arrebatar pela ira ou pela cólera, será ludibriado pelos inimigos. Estes o provocarão, lhe armarão 1000 emboscadas que sua irascibilidade impedirá de reconhecer e na quais infalivelmente cairá. É aquilo que eu tô falando para vocês. Se vocês criam uma fé de tudo ser papum, 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 vai criar ódio no seu coração, a sua mente vai se ressentir, o seu próprio olhar para as coisas, para as pessoas, há de incriminar. E infalivelmente você vai cair nessa. Porque criou o amor? Ou você apenas se tornou num juiz de luta de boxe? Não é verdade? Eu vejo aqui no Brasil é muito comum nas famílias a pessoa querer impor respeito, gritando, apontando, e achar que esse é o certo. Ainda quando você fala alguma coisa, não! Na Bíblia está dizendo que você não pode reter a vara do seu filho, mas é dessa forma. Será que é dessa forma? Ignorância combatendo com ignorância? Não foram poucas as vezes que a pessoa transmitiu um olhar vigoroso para mim, e quando eu não retribuí o próprio olhar vigoroso para a pessoa, infalivelmente eu retribuí outro. Aquela energia eu absorvi e acabou sendo passada. Então, a pessoa que é violenta demais, se encoleriza demais, ela pode ter fé sim, mas a esperança que ela criou é algo que eu digo prejudicial, meus amigos. Você vai ver milhares de lutadores de arte marcial. Você vai ver aquele que gosta de falar muito, querer impor sempre aquilo que é dele. Excelentes lutadores, mas no coração ele ainda não criou a confiança e a esperança necessária. Se alicerça ainda, né? Nessa primeira energia. Agora você vai encontrar lutadores excepcionais, que são pacientes, harmônicos, amorosos. Por quê? Porque ele simplesmente alcançou
aquilo que se diz o Zen marcial, que chega ao ponto de fazer filosofia, de fazer lindas poesias. E é o que se diz na arte marcial chinesa e que está se perdendo. Tá falando assim, a arte marcial é suave como o vento, é bonita como o retesar de um arco. Nós, homens, que a transformamos em algo selvagem, como de um animal. E é verdade. Pelo menos nos filmes. Eu não vou dizer que eu conheci alguém assim, mas nos filmes, a trajetória dos artistas marciais não era só lutar. Era fazer lindas poesias com aquilo ali. Afinal, se você sabe tratar um oponente com caridade, com mansidão e amor, você está trabalhando o primeiro princípio marcial, que é vencer o oponente sem o uso da força. E aonde eu aprendi isso, vocês vão achar engraçado. Parece engraçado, mas eu aprendi isso no lugar aonde eu achei que fosse ser o mais violento comigo. Não. Simplesmente se sentou comigo e falou: eu sou pecador muito parecido com você. Aí quando eu olhei assim, eu falei: nossa, eu pensei que eu ia encontrar aqui uma Amazônia, uma selvageria. Aí ele: somos muito parecidos. Consegue compreender? Inclusive, quando eu fui passear com eles, né, quando fomos esquiar, eles vinham conversando, né? E vinham, durante a trajetória, resolvendo problemas físicos, químicos e matemáticos na cabeça. E eu olhando, eu falei: nossa, como eu sou parecido com eles. Não é verdade? Então, nós temos que criar aquele tato, aquela esperança. Não seremos sempre faixas brancas. Que o professor fala assim: ó, me diz aí tudo que você sabe e vem pra cima de mim. Aí você vai com aquele salto do Hanuman com o seu único Superman Punch. Aí o mestre, né, que tem na mente pelo menos uns 3 milhões de saída para aquele soco, simplesmente vai sair da direção. E o Superman Punch vai parar numa parede, num poste. Por quê? Porque o mestre, ele teve esperança, confiança, criou o amor e o domínio de tudo da arte, não é verdade, meus amigos? E vamos analisar agora o quinto. E o quinto é: o quarto perigo é a excessiva suscetibilidade. Um general não deve se ofender de forma intempestiva e despropositada, porque reparar a honra apenas levemente ofendida corre o risco de perdê-la irremediavelmente. Deve dissimular, não deve se desencorajar depois de alguns fracassos, nem acreditar que tudo está perdido, porque cometeu algum erro ou sofreu algum revés. Tá falando assim, hoje eu vim de camisas brancas, né? E quem me conhece sabe que eu não uso branco, eu detesto roupa branca. Mas por que, Yutaka? Fica tão bonito de roupa branca?
a vida toda foi carregando saco de batata nas costas. A vida toda foi me abraçando com outros seres, trocando socos, chutes, pontapés. Então, quando eu preciso cuidar com zelo alguma coisa, como eu vou usar o branco, meus amigos? Possível. Então, eu não posso querer, porque hoje eu vim de branco, me ofender se eu me sujar, por causa que os meus próprios atos falam para mim não usar o branco. Não combina com a minha energia que eu emano. Não é verdade? Se você vier batendo na minha porta, eu preciso soltar uma pessoa na delegacia. Você tem noções de direito penal? Não tenho, não sei. Mas se a pessoa bater, eu preciso tirar uma geladeira lá da minha cozinha. Tem como me ajudar? Me abraço na geladeira, pego uma faixa, amarro, boto nas costas e carrego. Muito mais simples. Mas porque a vida toda foi galgando com o corpo. Até mesmo um copo de cerveja para mim foi muito difícil. Foram anos me abstendo do copo de cerveja. No primeiro dojo que eu pisei, eu me curvava um garrafão de saquê. Eu achava estranho, afinal, eu era crente, eu achava aquilo ali uma abominação. Mas eu sempre escutei a vozinha: bebe isso aí pra tu ver. Se o japonês está se curvando por causa daquilo ali, é que o negócio não é fraco não. Um dia eu provei e eu percebi que o álcool, ele tem esse poder, né? De tirar o seu sustento, de tirar eliminar a sua energia vital. Confesso novamente que os japoneses, através da fé e da esperança e da caridade, se tornaram os melhores bebedores que eu vi. São os únicos que conseguem beber e manter a harmonia de uma mesa. Manter a hierarquia. Cada um respeitando, sim, seu limite, mas educadamente se sentando como uma flor a se secar e partindo, sem lutas, sem desavenças, sem nada disso. Por quê? Por essa energia de se curvar e reconhecer que aquilo ali é mais forte. Então, o japonês, quando percebeu que ele não poderia vencer aquilo ali, tornou aquilo ali como sagrado. E eu que sempre achei que ia vencer, eu falei: isso aí não presta, isso aí vai tornar as pessoas viciadas, alcoólatras, etc. Quando eu bebia e tentava me harmonizar com os japoneses, era uma dificuldade, porque eu não sabia lidar. Por quê? Eu tinha fé, mas a minha esperança e o meu amor não existia. E era onde eu tomava minhas quedas. Saía para beber com os japoneses, bebia igualmente, me achava até mais forte, sendo que no dia seguinte tinha que estar às 6 no trabalho. Quando eu chegava lá no trabalho, às vezes até atrasado, né? Que é uma falta grave, né? Os japoneses lá tudo trabalhando como se nada tivesse acontecido. E eu, o ocidental, todo escangalhado, com azia, com gastrite, com vontade de vomitar. Felizmente, eles sabiam que eles tinham me levado e eles vinham me ajudar. Sempre chegava um, aí trazia, né, aquelas capsulazinhas. Toma isso aqui que isso é bom para ressaca. Aí vinha outro, trazia uma marmitinha com
um macarrão colorido, toma isso aqui, que isso aqui puxa as coisas pra dentro e diminui a ressaca. Aí vem a outro, tá caçando, vai lá pra aquele lugar escondido ali, fica descansando. Consegue entender? E era energia. Mas vocês conseguiram entender a fé, a esperança e a caridade agindo? Eles olhavam, eles sabiam, né? Fala, fui eu que levei aquele doidinho ali pra aquele negócio ali, né? Agora eu que tenho que arcar com a consequência. E sempre vinham. E eu, em particular, eu também me tornei amante disso, né? Porque realmente é uma arte bonita, né? Apesar de não beber mais, mas é uma arte bonita. Contemplar a ressaca do amigo. Não para querer com intuito de luta, não. Mas contemplar aquilo que poderia ser eu, poderia ser você, que poderia ser nós. Então, meus amigos, aqui, né, eu falo sobre a minha meditação, né, sobre esperança, como meditação sobre fé e sobre aquilo, né, que sobrepujou a todas e sentou no trono da própria fé, que é o amor, que é a caridade. Vamos terminar com um versículo bíblico, né? Vamos usar o leque do tal. Nós vamos ouvir a música, sentir a sensibilidade da música. Tudo isso aqui está dentro da sua mente, meus amigos. Não é possível que você nasceu no Brasil. O Brasil pega a Bíblia em todos os lugares. Você não precisa ler tanto, mas você está aqui. Você só não sabe. Olha aqui que apareceu. Apareceu as pessoas em forma de carneirinho me oferecendo algo para me acalentar. Veja que bonito, meus amigos. Esse desenho aqui é relacionado a isso. Carneirinho é a coragem, né? Oferecendo algo para me acalentar, né? O amor, a preocupação, o zelo. Tá falando assim, isso aqui se relacionou, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tá falando assim, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betsfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Repararam? Está falando que a fé é isso, meus amigos. Humildade, mansidão, respeito, zelo, carinho. Não é verdade? Só que não reconhecemos. Ué, se o meu pastor, o meu profeta não vier com ternos da Louis Vuitton, com seguranças, com limousines, eu não vou, não tem como eu não reconhecê-lo, não é verdade? Mas é aí que tomamos essa queda imprescindível, não é? Por quê? Você vai exercitar a fé, a esperança, o amor ou a caridade com seu profeta cheio de segurança, com seu pastor
em limousines, morando em castelos? Ou com um mindinguinho que está mais próximo de você do que o Ike Batista, que eu sempre falo, né? Mas é o que está escrito, meus amigos, né? Chegará o tempo que o coração dos homens se esfriará, se tornarão mais amantes de si mesmo, né? Tudo que der lucro, os seus olhos vão brilhar, mas aquilo que realmente tem valor, que vai lhe dar esperança, vai exercitar seu amor, vai exercitar sua caridade, vai se perder. É muito mais fácil você ensinar seu filho a escovar o dente comprando no supermercado uma escova de dente linda, caríssima, elétrica, que faz e acontece, não é? Ao invés de se sentar com seu filho com o mendigo e mostrar, tá vendo os dentinhos dele? Dói todos os dias, ele sofre. Pelo simples fato de não ter isso tudo que você tem dentro de casa. O que ele não daria por isso que você tem? Não, mas estamos presos ao grotesco, né? Então dificilmente vamos exercitar essa esperança, essa caridade que realmente buscamos. Não tem como, né? Realmente a fé vai existir em todos os lugares, mas o hospício está lotado de pessoas com fé, como diz o sábio Nietzsche, né? E nem por isso tem uma boa reputação. Mas é preciso transformar, fazer essa transformação, não é? Da fé em esperança, da água persistindo sobre a pedra, para então ver o desenho da caridade, do amor, mas está se perdendo, né, meus amigos? Tá bom? Então aqui deixamos essa meditação cada vez maior, cada vez mais longa, na verdade, sobre a fé, a esperança e o amor. Mas dentre todas elas, o amor sempre será o maior de todos, né?